Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, parece super básico, mas que esconde uns segredos bem interessantes. Com certeza. Os advérbios da língua inglesa. Exato. A gente recebeu aqui um material que é tipo um guia de gramática e a nossa missão é ir um pouco além daquelas regrinhas de escola, sabe? Uhum. Vamos tentar desmistificar essas palavras que dão cor, que dão precisão para uma frase. Pois é, a nossa missão aqui é desvendar um pouco esses tais advérbios, né? Aquelas palavrinhas que dão todo um tempero para a frase. Exato. Porque muita gente pensa que é só, bota um lá ali no final e pronto. Sim. Mas o que as fontes mostram é que o buraco é bem mais embaixo. Eles são a chave para expressar não só como algo acontece, mas tipo a intensidade, a frequência e até o que eu acho mais fascinante, a nossa opinião sobre aquilo. Isso. Então vamos lá. Vamos começar pelo básico. Aquilo que todo mundo lembra. Se um adjetivo modifica um substantivo, tipo a blue car, um carro azul, Certo? os advérbios têm um trabalho assim bem mais amplo. Eles podem modificar um verbo, um adjetivo ou até um outro advérbio. E a pista mais famosa que o material já destaca de cara é essa terminação, O L. o L. Quick vira quickly, slow vira slowly. Parece bem simples. E é, né? Na maioria das vezes é isso mesmo. A fonte até aponta uma regrinha de ortografia se o adjetivo termina em Y, como rap. Uhum. A gente troca o Y por I antes de colocar o L. Aí vira happily. Ok, até aí tudo bem, é quase uma receita de bolo. Exato. Mas é aqui que a coisa começa a ficar boa de verdade. É nas exceções que a língua mostra a sua personalidade. É onde a gente separa, né? Totalmente. E o material que a gente tem foca em algumas palavras que são, olha, verdadeiras armadilhas. Good, well, fast e home. Vamos começar por good e well, que, nossa, confunde muita gente. Essa é clássica. As fontes são bem claras nisso. Good é o adjetivo. Ponto. Hailey is a good tennis player. Ok, good está qualificando a player, a jogadora. Exatamente. Agora, para descrever como ela joga, ou seja, para modificar o verbo play, aí a gente precisa do advérbio, que é o well. Hailey plays tennis well. Certo, mas aí a fonte joga uma curva. Ela diz que well também pode ser um adjetivo. Isso para mim parece uma regra feita para confundir. Parece, né? Qual é a lógica disso? Ou é só uma daquelas coisas do inglês que a gente tem que, sei lá, decorar e aceitar? É uma ótima pergunta. E não é só para confundir, tem uma lógica. Well, quando é adjetivo, tem um significado muito específico, com saúde, saudável. Ah, entendi. Então, na frase I am glad that your father is well again, well funciona como adjetivo, significando que ele está saudável de novo. É uma exceção com uso bem particular. E tem mais um detalhe. As fontes mostram que se a palavra good tiver o sentido de gentil, o advérbio que a gente usa não é well. Não? Qual é? É kindly. Por exemplo, he spoke to us kindly. Nossa, é uma camada de nuance bem específica. Agora, e fast? Porque o meu cérebro quer desesperadamente criar a palavra fastly, mas as fontes dizem que não, está errado. Todo mundo quer. Porque fast é esse rebelde que quebra a regra do LY. Essa é uma armadilha muito comum, é que fast pertence a um grupo pequeno, mas bem interessante, de palavras que são chamadas de advérbios planos, flat adverbs. Flat adverbs. Isso. São palavras que mantêm a mesmíssima forma, tanto como adjetivo quanto como advérbio. Ah, Então você diz a fast car, um carro rápido. adjetivo. E he drives fast, ele dirige rápido. Advérbio. A mesma palavra. A mesmíssima palavra. Hard e late também podem funcionar assim. É tipo um resquício de uma forma mais antiga do inglês, sabe? Antes do sufixo ly ficar tão popular. Que interessante. Flat adverbs. Gostei. E o home? A fonte também coloca home nessa lista de casos especiais. Exato. Em we went home, home é um advérbio de lugar. Responde à pergunta fomos para onde? Para casa. Isso nos leva a uma conclusão bem importante que o material ressalta. Mais útil do que ficar caçando o lie é testar a função da palavra na frase. Faz sentido. A fonte até sugere um teste, tipo um diagnóstico, com 3 perguntas para o verbo. Como,
onde ou quando. A resposta, olha, quase sempre vai ser o advérbio. Dá um exemplo. Claro. Em Jamal got quickly to his feet. A pergunta é, como Jamal se levantou? A resposta, quickly. Boa. Um teste prático. Isso me parece um gancho perfeito para o próximo ponto das fontes. Elas organizam os advérbios em categorias que são baseadas nessas perguntas. Isso mesmo. É como se cada tipo de advérbio tivesse um trabalho específico. Vamos começar com o como, que são os advérbios de modo. Exato. Eles descrevem a maneira, a qualidade da ação. Slowly, carefully, gently. E o material também aponta que não precisa ser uma palavra só, né? Como assim? Expressões como in anger, que significa com raiva, ou with great sadness, com grande tristeza, também funcionam como advérbios de modo. Ah, interessante. E a posição deles na frase? Geralmente, eles vêm no final, depois do verbo, tipo, Martin drove slowly. Ok. O próximo trabalho seria o dos advérbios de tempo, que respondem quando, palavras como now, yesterday, soon. O que me chamou a atenção aqui nas fontes é a flexibilidade de posição deles. A gente pode dizer, recently, I bought a new laptop. Ou, I bought a new laptop recently. Qual o efeito de mudar? É só estilo ou muda alguma coisa? Muda a ênfase, totalmente. Colocar o advérbio de tempo no início da frase, como em recently, estabelece o quadro temporal antes de tudo. É como dizer, olha, preste atenção, o que eu vou contar aconteceu nesse período. Entendi. Se você coloca no final, é a posição padrão, é mais neutro. A escolha depende muito do que você quer destacar. Faz todo o sentido. E sobre os advérbios de frequência? Que respondem com que frequência? Tipo, never, sometimes, usually. Aqui, as fontes parecem dizer que as regras de posição são bem mais rígidas. Sim, aqui a posição é crucial para a frase soar natural. A regra geral é, o advérbio de frequência vem antes do verbo principal. We rarely stay out very late. Antes do verbo principal, ok? Mas aí vem as exceções, claro. Se tiver um verbo auxiliar, como have, will, can, o advérbio fica no meio, entre o auxiliar e o principal. Maria has never been to Canada. Ah, has never been. Isso. E se o verbo principal for o famoso to be, o advérbio vem depois dele. Anna is always there on time. Uau, são vários detalhes. Parece complicado, mas para um falante nativo essa ordem é quase instintiva. Certo. Já cobrimos como, quando, com que frequência. Mas e aquelas palavras que aumentam ou diminuem o volume de algo? Tipo dizer que alguém é very smart ou que uma situação está partially resolved? Onde elas entram? Essa é a deixa para a próxima categoria das fontes, os advérbios de grau. Eles respondem à pergunta em que medida? Em que medida? E a lista é enorme. Extremely, very, quite, almost, partially. O interessante deles é que, ao contrário dos outros, que geralmente modificam verbos, estes são especialistas em modificar adjetivos. Como em An Extremely Beautiful Woman. Exato. Ou outros advérbios, como em They drive really slowly. Eles são os intensificadores da língua. Os amplificadores, ok? E para fechar as categorias básicas, os advérbios de lugar respondem onde, here, there, abroad. Esses parecem mais diretos, né? Sim, a função deles é bem clara. Situar a ação no espaço. At home, in the bedroom. São essenciais, claro, mas as regras de uso não costumam gerar tanta confusão. Ok, agora vamos para a parte que eu achei, assim, a mais poderosa de todo o material. É quase um truque linguístico. Eu sei qual é. Categoria de advérbios que, na prática, insere a opinião de quem fala direto na frase. E às vezes de forma quase invisível. Sim, os advérbios de comentário ou de opinião. São fantásticos. Eles funcionam como um editorial de uma palavra só. Um editorial, boa. Eles enquadram toda a frase que vem a seguir. A fonte dá um exemplo perfeito com wisely. Se eu digo, wisely, he chose to drop out, eu não estou descrevendo como ele desistiu. Não, você está emitindo um julgamento. Exatamente. Eu estou dizendo que a decisão dele foi sábia, eu já estou te dizendo como você deve interpretar o fato.
É uma ferramenta de persuasão, então. É tipo um diretor de cinema escolhendo a trilha sonora de uma cena. Antes mesmo de eu processar os fatos, você já me deu o tom emocional. A sua analogia é perfeita. Dizer "Fortunately, the company downsized" é completamente diferente de dizer "The company downsized, fortunately". Totalmente. No primeiro caso, "fortunately", o fato é apresentado como uma sorte universal, um evento positivo. No segundo, com o advérbio no final, parece mais uma opinião pessoal, adicionada depois. Um pensamento posterior. Isso. E a fonte também mostra como theoretically, em "Theoretically, the project should be completed by May", injeta uma dose cavalar de ceticismo. Você já sabe que quem fala duvida muito que o prazo vai ser cumprido. É impressionante. E o material também tem um exemplo brilhante de uma palavra com dupla função. Happily. Isso mostra como o contexto e a posição são tudo. Sim, é um caso de estudo perfeito. Happily pode ser um simples advérbio de modo. Tina spoke happily about her engagement. Ok. O foco está em como ela falou, o tom de voz dela. Exato. Mas, na frase "Happily, the man found his wallet", o sentido muda da água pro vinho. Certo. Aqui não é o homem que encontrou a carteira de maneira feliz. Ele devia estar desesperado até achar. Provavelmente. O happily aqui é um comentário do narrador sobre a situação toda, dizendo que o final foi uma sorte, uma boa notícia. É uma diferença muito sutil e muito poderosa. É a diferença entre descrever uma ação e julgar um evento. E a posição da palavra, geralmente no início da frase, separada por vírgula, é a grande pista. A dica? É a dica de que se trata de um advérbio de comentário. Depois que você começa a notar isso, você vê em todo lugar. É verdade. Ok, minha cabeça está cheia de categorias e regras. Digamos que eu precise usar vários tipos de advérbios na mesma frase. Existe uma hierarquia, um tipo de policial de trânsito gramatical que organiza a fila? Policial de trânsito, gostei. Por exemplo, se eu digo "eu dirigi para a loja rapidamente ontem", só o estranho comparado com "eu dirigi rapidamente para a loja ontem". As fontes dão alguma luz sobre isso? Dão sim, e essa é uma dúvida muito prática. Não é uma lei escrita em pedra, mas existe uma ordem que soa mais natural. Qual seria? As fontes indicam uma tendência geral: modo, lugar e tempo. Modo, lugar e tempo. Ou seja, primeiro você diz como fez, depois onde fez e, por último, quando fez. Por exemplo, she sang beautifully, modo, in the concert, lugar, last night, tempo. Ah, Qualquer outra ordem soaria um pouco esquisita, talvez poética ou até errada, dependendo do caso. modo, lugar, tempo. É um bom mnemônico. E os outros tipos? Onde eles entram nessa fila? Os de frequência, como a gente viu, tem aquele lugarzinho cativo deles no meio da frase, antes do verbo principal. Certo. E os de grau ficam coladinhos no adjetivo ou no advérbio que eles estão intensificando. A estrutura é bem lógica quando você para pensar. Cada um tem sua vizinhança preferida na frase. E para fechar essa discussão sobre posição, o material termina com uma observação que eu adoro. Às vezes, quebrar as regras é a melhor regra. Com certeza. A ênfase. Gramática não é só sobre estar certo, é sobre causar impacto. Exato. A fonte dá um exemplo excelente de inversão. A ordem normal seria I rarely watch such television programs. Mas se você quer ser dramático, enfático, você pode inverter a frase jogando o advérbio lá para frente. Como fica? Rarely do I ever watch such television programs. Essa quebra da expectativa prende a atenção na hora. É um recurso estilístico muito poderoso. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso então. O que a gente está vendo é que os advérbios são muito mais do que só palavras terminadas em li. Muito mais. Eles são modificadores super versáteis, cheios de exceções como fast e well, que nos contam um pouco da história da língua. Eles respondem como, onde, quando, em que medida, mas o poder real deles aparece nessas nuances. Exato. A grande lição que a gente tira dessas fontes é que dominar os advérbios é dominar a arte da precisão. Entender a função, o tipo de cada um, permite adicionar camadas de significado. É a diferença entre dizer ele falou e ele falou relutantemente.
Ou entre afirmar um fato e já enquadrar ele com a sua opinião, usando um felizmente. É sobre o impacto da escolha. É entender o impacto de cada escolha, é exato. E para deixar uma reflexão final, o material que a gente analisou foca muito em advérbios de uma palavra só ou em pequenas expressões. Certo. Mas ele menciona, de passagem, algo chamado orações adverbiais, tipo after the game ended, ou since she arrived here. Isso abre uma porta para uma outra dimensão do assunto. Com certeza. E a pergunta que fica é, como o poder de um advérbio se transforma quando ele se expande de uma única palavra para uma oração inteira, com sujeito e verbo próprios? Como essa complexidade toda afeta não só o significado, mas o ritmo e o foco de uma frase? É uma ótima questão. É o próximo nível desse jogo, né? Fica aí pra gente pensar.